Tem o que eu recebi a representação do vereador Marco Antônio Amaral e instaurei inquérito. O que tem, por enquanto, é a instauração de inquérito. Instaurei ontem e requisitei à prefeitura alguns documentos. Com a vinda desses documentos, nova análise será feita e para se verificar a necessidade de outras diligências, como outros documentos, oitiva de testemunhas, tal. A investigação está no início. Tá? O senhor tem prazo para a finalização desse processo desse inquérito, do processo de apuração das informações? É difícil falar, né? Normalmente se estipula aí mais ou menos um prazo de 90 dias, mas tudo depende aí do que precisa ser feito, né? Tudo depende do que precisa ser feito. O senhor poderia elencar 2 documentos que o senhor acha que são necessários para colaborar com a investigação que o senhor pediu à prefeitura? Não, isso eu não posso falar. Não posso falar, porque senão começa a especular sobre documentos e tal. Isso eu não posso. Objeto de inquérito, não posso falar. E com Por enquanto eu não posso dizer do que eu estou fazendo, assim, porque senão aí pode prejudicar, inclusive, o andamento da investigação, entendeu? E quanto ao material que o vereador entregou ao senhor, entregou à promotoria, é um material que realmente tem alguma base, Ele é um material que ainda é muito solto, né? Ainda não tem uma indicação segura, uma indicação plausível sobre irregularidades. Posso dizer que ele traz alguns poucos indícios, né? Mas ainda é muito fraco, é um material ainda que não é ainda consistente. Ele precisa ser melhor investigado, né? E se for o caso, confirmado ou não por outras informações. Ainda é um material muito solto. Por isso o inquérito? Por isso o inquérito, exatamente. Por isso o inquérito. O senhor poderia exemplificar, caso haja uma ação, a abertura de uma ação, quais são as consequências? Ah, sim. Em tese, né? Em tese, toda a ação por improbidade administrativa, né? Que não sei se será esse caso, mas em tese, toda ação por improbidade, ela visa o quê? Visa pedir que o autor do fato ele promova o ressarcimento do erário, se for o caso, e algumas penas por ato de improbidade previstas na Lei 8.429, que são perda do cargo ou da função, suspensão dos direitos políticos, né, multa e proibição de contratar com o poder público. Isso são penas... prefeito, no caso? Não prefeito. Eu estou falando genericamente, que é genericamente toda ação por ato de improbidade administrativa praticado por um servidor público, certo, né, seja ele prefeito, seja ele um agente político prefeito, seja ele um agente político vereador, ou um servidor público, um auxiliar administrativo que seja, as penas são essas penas previstas, entendeu? Neste caso, quem pode sofrer essas penas é o prefeito. Não só o prefeito. Caso de São Carlos. No caso também teria eu não posso dizer que nesse caso de São Carlos, porque veja bem, está no início da investigação, entendeu? Veja, ainda não tenho uma avaliação sobre o ato de improbidade. Eu não tenho ainda essa prova concreta, né? E tampouco se é que houve ato de improbidade administrativa, eu não tenho ainda quem praticou, quem foi o responsável, quem concorreu com dolo, com culpa. Então eu não tenho como adiantar e dizer, olha, se ocorrer ato de improbidade, tais pessoas serão responsabilizadas, porque seria mera conjectura, né? Não posso fazer, entendeu? Eu sei que a imprensa assim quer mais informações, mas assim, na verdade, eu não costumo falar sobre o inquérito que eu instauro, porque se instaura um inquérito exatamente que você tem um indício de alguma irregularidade. Agora, ela pode até nem se confirmar. Eu costumo dar muita entrevista quando eu ajuizo a ação. Aí eu digo, olha, concluiu o inquérito,
eu entendi que houve prova disso e responsabilizei A, B e C. Isso eu digo quando eu concluo o inquérito que eu proponho a ação. Mas, no início do inquérito, fica difícil saber quem eu vou responsabilizar, quer dizer, aí fica uma coisa muito conjectura, né? Pois não, mas o senhor, apesar dessa consideração, o senhor recebeu a imprensa. O senhor acha que pelo assunto ter vulto, ele merece ser melhor esclarecido? Ou nessa situação do senhor, então, abrir para a imprensa na abertura do inquérito? É isso? O assunto tem vulto, ele tem peso? Não, veja bem, na verdade é o seguinte, é que a imprensa que me procurou. Então, na verdade, não foi iniciativa minha ligar para a imprensa e para pedir para noticiar a instauração desse inquérito, porque às vezes eu instauro aqui 3, 4 inquéritos por dia, né? Eu nunca faço isso. Agora, quando a imprensa me procura e alguém, a imprensa fica sabendo que alguém protocolou no Ministério Público uma representação e a imprensa me procura, é meu dever, né, como representante da sociedade e em respeito à imprensa, porque a imprensa precisa também noticiar isso para a população, é o meu dever dizer qual foi a providência que eu tomei. Qual foi a providência? Eu posso arquivar o inquérito, ou posso arquivar a representação, ou posso instaurar o inquérito. Entendeu? Então, na verdade, assim, os senhores me procuraram e eu tenho o dever de dizer para os senhores qual foi a minha posição. A minha posição foi o quê? Instaurar o inquérito. Agora, eu não tenho como adiantar, assim, olha, tem prova disso. Por enquanto, eu não vi prova ainda consistente, mesmo porque se tivesse essa prova consistente, eu nem instauraria inquérito, já iria direto entrar com ação, entendeu? Eu sei que realmente, na verdade, eu acabo dizendo muito pouco, mas exatamente fruto de um inquérito, porque o inquérito é que vai poder dizer mais alguma coisa, né? Então, não posso ficar conjecturando. Nessa fase de inquérito e investigação, não tende a afastamento de nenhuma das pessoas envolvidas na denúncia que o senhor recebeu. Que o vereador também na Câmara fez, na semana passada, deu algum nome, essa semana deu mais alguns nomes, para que o inquérito seja concluído, não precisa que ninguém seja afastado, as pessoas envolvidas, né? No entendimento do senhor. Então, na verdade, isso aí, na verdade, são providências possíveis, genericamente falando. Agora, eu não posso, veja... Mas durante o inquérito é possível? É possível entrar com a cautelar de afastamento, é possível, né? Não tenha dúvida. Se ficar, todo fato, se ficar provado que a pessoa investigada ela pode prejudicar o andamento da investigação, prevalecendo-se do cargo público, então ele não pode ficar no cargo público, senão ele vai prejudicar o andamento das investigações, ele tem que afastar. Agora, é evidente que o Ministério Público só pode pedir isso e o Judiciário só vai deferir quando tiver uma prova muito firme, né? Essas provas o senhor pediu só para a Prefeitura? Por enquanto para a Prefeitura. Tem mais alguma outra pessoa que o senhor vai pedir provas? Então, assim, difícil falar, né? Porque aí eu vou ficar adiantando assim para a imprensa o que eu vou fazer e tal, e aí prejudica, entendeu? Eu entendo a posição da imprensa, a imprensa precisa divulgar, existe toda uma especulação e tal, mas assim, é preciso que os senhores compreendam que eu tenho uma limitação muito grande. Eu não posso ficar prevendo o que vai acontecer, nem, sabe, na verdade, é uma pura verdade que eu estou dizendo, está no início a investigação, está no início. Foi instalado ontem e deve durar 90 dias. A princípio, né? Pode até se prorrogar também. Até se prorrogar. Ou antecipar, diante das confirmações. Pode. Tá, pode. Mas assim, uma denúncia com essa envergadura, normalmente ela é mais demorada, né? Ela é mais demorada. Jornal DBC Web.